Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começando nosso segundo dia de programação nacional, terceiro dia de programação geral do Comunicarte, a Semana Acadêmica Nacional do Grupo Ânima. Peraí que eu vou fechar aqui minha tela do YouTube, senão dá um Inception. São duas Camilas falando ao mesmo tempo, dando eco aqui pra gente, a gente não precisa disso. Gente, queria agradecer, né, mais uma vez a presença de todo mundo que está participando. A gente está acompanhando ali pelos stories do nosso Instagram, tanta programação legal em várias universidades do país. Isso é muito legal. Nos conecta enquanto área do conhecimento, que é a área da comunicação, que a gente é apaixonado, né? Nos conecta enquanto estudantes, nos conecta também enquanto professores. Agradecer ao GT de produção executiva aqui do Comunicarte, professores de diversas universidades que estão na produção executiva, na curadoria, pensaram o evento com muito carinho, fomos atrás dos convidados e das convidadas. E hoje a gente vem com um tema muito demandado pelos estudantes, principalmente pelos estudantes de jornalismo. Um tema que é um tema que nos últimos tempos, né, se colocou como uma pauta interessante para a gente pensar as novas formas, os novos caminhos, as novas mídias, os novos ambientes onde a comunicação e o jornalismo podem acontecer, né? A gente teve ano passado, esse ano, as Olimpíadas, né? E a cobertura das Olimpíadas nos mostrou em relação à contaminação e à viralização, que é o tema do Comunicarte desse semestre, né, desse ano. E para isso, para conversar sobre esse tema quente para nós, que é o jornalismo esportivo, ou seja, como é que a gente está pensando a pauta jornalística a partir do tema do esporte, a gente convidou a Manu Emanuele Braga, que está aqui com a gente. Oi, Manu, quiser já dar um salve para todo mundo, tudo bem? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom Um prazer estar dia, aqui com tudo vocês certinho. hoje. Maravilha, obrigada, Manu, viu, pela sua presença. E aí, para isso, gente, a gente convidou a Manu. A Manu, ela é repórter, né, e jornalista, trabalha na Band. Eu vou ali ler rapidinho a, a mini bio da Manu. Ela é jornalista multimídia do Grupo Bandeirantes. E hoje a gente vai ter aqui com a Manu o tema do Corinthians. É o case dela. Ela escreveu um livro. Creiam, essa pelinha maravilhosa, esse colágeno de Manu, já escreveu um livro, já está aí com a pauta na ponta da língua para falar sobre feminino, né, no futebol, para falar sobre futebol, para falar sobre um case interessante do Corinthians como cultura pop, como produto pop, que remodulou ali o espaço e o ecossistema para a gente falar e pensar sobre futebol feminino no Brasil. Então, eu vou deixar vocês com a Manu. Espero que todos aproveitem muito esse momento. Coloquem aí para gente, no chat, por favor, o curso que vocês são, a universidade, de onde vocês estão falando. Coloquem perguntas para a Manu. A gente vai ter a participação também de dois estudantes que estão aqui com a gente, o Tiago, da UniFG, e o Pablo, da Unifax. Eles estão aqui. Daqui a pouco eles vão participar também, fazendo essa representação do corpo estudantil das nossas universidades. Então, boa fala para a Manu, boa palestra para todos nós. Comentem aí bastante no chat e vamos nessa. Tamo junto. Manu, obrigada, viu, mais uma vez pelo aceite, por estar aqui para a gente trocar essa ideia. E vamos nessa que a gente está curioso para saber sobre o que você tem para falar para a gente. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu vou começar me apresentando, né? Porque, como a Camila falou, eu tenho bastante colágeno ainda, então sou bem novinha, tanto na área quanto na vida. Mas, prazer, gente, eu sou a Emanuele Braga, eu tenho 22 anos, me formei em jornalismo pela Cruzeiro do Sul recentemente. É, eu escrevi o livro, né, do Corinthians Feminino e hoje eu trabalho na Band
no jornalismo digital. Eu não trabalho diretamente com o jornalismo esportivo, mas sempre estou com eles quando eles precisam de mim ou quando tem alguma cobertura, eles sempre me chamam, porque o jornalismo esportivo, ele é a minha paixão, assim. Eu entrei no jornalismo por causa do esporte. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que a primeira pergunta que meu professor me fez foi: por que que você está aqui? Eu falei assim, porque eu quero estar junto com o Corinthians. Esse é o meu propósito. Então, acho que desde o início ele sempre foi o meu principal foco, assim, o jornalismo esportivo é uma paixão e não tem jeito. Por isso que eu entendo todo mundo que tem uma paixão muito forte por essa área, porque é muito envolvente mesmo. É difícil você olhar uma área do jornalismo e sentir, pelo menos da grande maioria das pessoas que eu conheci, não sentem tanto interesse assim por uma área, por exemplo, de política. É legal, beleza, mas é muito mais legal você falar de uma coisa que envolve uma paixão sua, como o meu exemplo, que é o Corinthians. Então, desde quando eu comecei, eu tentei me envolver em projetos que tivessem ligação com o esporte, para depois tentar chegar no Corinthians. E cobri futebol internacional, fiz live. No primeiro semestre da faculdade me colocaram para fazer uma live, eu não sabia nem falar, mas eu tinha essa coisa da paixão mesmo dentro do meu coração e eu queria fazer, falei, então eu vou fazer. E antes da gente começar, eu acho que é importante a gente destacar uma coisa. O jornalismo, ele é jornalismo independente da área. Então, se você vai fazer jornalismo de entretenimento, de política, voltado para esporte, policial, enfim, qualquer área do jornalismo, a gente tem que entender que é uma área só. A mesma coisa que você aprende no jornalismo geral é a mesma coisa que você vai aplicar no jornalismo esportivo. Então, eu vou tratar os dois assim, tá? Vou falar como jornalismo, como uma coisa mais geral, envolvendo política, sociedade, meio ambiente, policial, enfim. E as áreas mais específicas, mais famosas, entre aspas, como o jornalismo esportivo, eu vou colocar esse complemento, o esportivo. Enfim. Aqui na Band, eu comecei no jornalismo policial, comecei a fazer estágio no terceiro semestre da faculdade. Mas eu sempre brinco que eu nunca escondi onde eu queria estar. Eu lembro que inclusive, o RH da Band está aqui, ouvindo essa live. Eu lembro que uma vez uma gestora minha chegou para mim e falou assim: Mano, você quer ficar no jornalismo geral, entre aspas? Eu falei: Não, eu quero ficar no esporte. E ela tentou uma vaga para mim no esporte, mas não deu certo. Só que aí é uma das coisas que eu, inclusive, vou falar daqui a pouco, é sobre a gente dar a cara a tapa nessa área. Porque é muita gente querendo. É muita gente que olha e fala, nossa, é isso que eu quero fazer, porque eu tenho uma paixão pelo meu time, porque eu tenho uma paixão por produção esportiva, porque eu tenho uma paixão por televisão, eu quero participar das transmissões, ou sei lá qual é o veículo que vocês querem trabalhar, mas é muita gente. Então é uma área que você precisa de fato dar ali a sua cara a tapa, não adianta. Então, tem alguma cobertura? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Ou se você já se participa de algum voluntariado, por exemplo, é muito comum que a gente veja que os jornalistas esportivos, especialmente repórteres, eles pegam as suas próprias apurações ou pegam as apurações da casa e eles publicam nos seus próprios perfis. Tudo isso é dar cara a tapa, é mostrar a sua cara ali, dar o seu tom e ter a sua marca ali nesse meio. Porque é importante. É importante você criar, porque tem muita gente, então você precisa se diferenciar, você precisa estar ali, você precisa dar a sua opinião, você precisa estar presente, mas também é importante para as pessoas te reconhecerem. Assim, é uma área muito, como eu posso dizer, é muito plural e ela é muito aberta. Quando eu recebi aqui, né, o flyer com a minha fotinha e tal, não sei o quê, eu vi que estava escrito novos caminhos e oportunidades. E eu separei alguns pontos aqui, perdão, para o nosso papo de hoje. E claro que o meu foco é mais voltado para o futebol feminino e para o jornalismo digital, que é o que eu trabalho hoje em dia, e porque foi, né, um dos meus objetos de estudo da faculdade também no livro.
Mas já que a gente está falando, por exemplo, de novidade, eu trouxe um ponto importante, e vai dar muito sentido porque a gente vai conversar daqui para frente. A gente teve muitas mudanças digitais nos últimos tempos. E aí isso entra no momento em que a Camila falou sobre a Olimpíada, as transmissões, enfim. Todo dia a gente vê uma disputa por audiência fora da TV. Eu trabalho dentro da TV, o meu mundo é a TV. Mas quando eu chego na minha casa, eu não quero assistir TV. Eu quero assistir um streaming, eu quero assistir uma transmissão diferente do que eu estou habituada aqui. Então a gente vê cada vez mais uma disputa fora da TV. E o exemplo disso, muito claro, é o que a Cazé TV fez nas Olimpíadas, o que a Cazé TV fez na Copa. Então, assim, é uma potência e que abre, de fato, novos caminhos e novas oportunidades que tem tudo a ver com o jornalismo esportivo. Tudo. Aqui você pode se reinventar, você tem formatos diferentes, e eu acho que trabalhando dentro do jornalismo tradicional, entre aspas, que cobre tudo, acho que a minha visão ela é até um pouco de contraste com o jornalismo esportivo, porque eu trabalhei nas eleições. Debate aqui na Band e tal, primeiro e segundo turno, debate desse ano de eleições municipais aqui em São Paulo, debate presidencial em 2022. E eu senti um contraste muito grande com eleições e com o final de mundial que eu cobri. E eu acho que esse contraste vai esclarecer muita coisa pra gente, porque trabalhando com redes sociais, eu que trabalho lá no arroba Band Jornalismo, por favor, nos sigam no Band Jornalismo. É, eu não posso ter a mesma espontaneidade ou não posso cobrir da mesma forma, por mais que o jornalismo seja um só, eu não posso usar a mesma linguagem para os dois perfis. Porque são dois públicos diferentes, são dois assuntos diferentes e um permite uma liberdade maior que o outro. Eu tenho que ter muito mais cuidado em política do que, por exemplo, para fazer um tweet, uma nota do que fazer uma publicação no Instagram sobre uma final de Mundial, que foi o que aconteceu lá em 2021, se eu não me engano, eu cobri Palmeiras e Chelsea no Mundial. E foi muito interessante que eu olhei para minha chefe e aí eu falei para ela assim, ela falou, mano, pode criar. No jornalismo dia a dia, a gente geralmente não usa tanto, por exemplo, emoji, a gente não usa tanto as hashtags, a gente não faz brincadeiras, não tem muito espaço para brincadeiras, a não ser que seja uma matéria muito descontraída, mas não tem espaço. E aí eu olhei para ela com medo, eu olhei e falei, como assim eu posso usar um vocabulário diferente, enfim, fazer uma brincadeira? E aí ela sentou comigo e me explicou, porque são duas coisas muito diferentes. E o jornalismo esportivo, ele permite, de fato, que a gente dance com mais leveza. Não que seja bagunça, de fato não é. Mas ele dá essa leveza pra gente na hora de cobrir, na hora de fazer os comentários. Um clássico exemplo disso é jogo aberto, os donos da bola. Então, assim, aqui a gente vê que eles trazem informação, de fato trazem, tem as matérias do dia, tem a informação, e depois chega a hora do debate, eles debatem de fato, tem um momento de descontração, porque futebol é isso, porque esporte é isso, não só o futebol, né? Temos muitas outras modalidades aí. Então, acho que esse contraste evidencia muito o que que é o jornalismo esportivo para a gente. E por ele ser tão aberto, isso permite que os jornalistas trabalhem nos seus respectivos veículos, mas também tenham a sua autonomia, que foi o que eu falei anteriormente ali, para falar do seu trabalho nas redes sociais. Então, eu vejo muito repórter que tem o seu canal no YouTube, né, que produz o seu conteúdo nas redes sociais e que não tira a credibilidade do veículo que você trabalha. Pelo contrário, agrega credibilidade para o veículo que você trabalha e para você, fortalece a sua marca. Então, acho que uma dica que eu daria e que eu particularmente preciso exercer mais no meu perfil pessoal é criar esse conteúdo de fato, sabe? Então, eu vou fazer um vídeo comentando o Vini Júnior que não ganhou a bola de ouro. A gente sabe que tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Por que não a gente não criar um conteúdo em cima disso, trazendo informação, mas também trazendo o seu ponto de vista, que vai te dar essa credibilidade, sabe?
Você se posicionar é importante. Importante para todas as áreas do jornalismo, não só para o esportivo. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria essa: criem sua própria identidade na hora de noticiar. E eu aprendi isso também com, não sei se vocês conhecem um repórter aqui da Band, que é o Pedro Ramiro. Ele faz as transmissões às vezes pela rádio e ele narra também, ele também é narrador. Além de repórter, ele é narrador. E ele tem um bordão que eu achei sensacional, porque todo narrador tem o seu bordão. E ele criou o dele, e na hora de gritar gol, ele grita que o gol é um pancadão. Não sei de onde ele tirou isso, mas eu achei sensacional, porque criou a marca dele. Então, toda vez agora que eu olho para o Pedro Ramiro, eu lembro que quando ele vai gritar gol, ele grita que o gol é um pancadão. Então, tipo, isso, querendo ou não, fica no inconsciente das pessoas e elas lembram de você por isso. E eu não tenho tanto contato com ele assim, fora da Band. Então, acho que essa é uma dica. Criem a própria maneira de noticiar de vocês, sabe? Isso é importante demais. É, Outra dica para, cara, não tenham medo de serem voluntários, de fazer, principalmente no começo da faculdade, eu fiz muito isso, de fazer as coisas 0800, de graça, entendeu? Quantas competições, Premier League, Paulistão, Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, quantas competições eu já não cobri, assim, ganhando nada, só pela experiência. É claro que em determinado momento você não vai mais fazer isso de graça. Mas, assim, para ganhar portfólio, é importante, todo mundo sabe disso, está cansado de saber que o jornalismo também é formado por portfólio. Mas, assim, o jornalismo esportivo, eu sinto que tem essa necessidade a mais, sabe? De você olhar e ter a sua própria marca para apresentar para aquela pessoa. Então, agora, por exemplo, as pessoas olham para mim e eu recebo muitas oportunidades por causa do livro. Então, antes de eu escrever o livro, o jornalismo esportivo para mim era uma paixão, de fato. Só que agora as pessoas me olham de outra forma, porque elas me veem como uma pessoa que escreveu um livro sobre futebol, e não só sobre futebol, mas sobre um time, né, de futebol cara, eu não achei nada relacionado a isso no Google, enfim. Mas outra dica que eu daria para falar sobre jornalismo esportivo e jornalismo como um todo, porque, como eu falei, é tudo uma coisa só. Pode ser áreas diferentes, pode ter especializações diferentes, coberturas diferentes, mas é tudo uma coisa só. Acima de qualquer coisa, quando a gente for entrar em uma área do jornalismo, a gente tem que lembrar de ser jornalista. E isso parece muito óbvio. Isso parece que é uma coisa o básico, de fato é, mas a gente se esquece disso. Acho que foi isso que eu comecei a entender quando eu comecei a pegar o livro de fato para escrever. Eu tinha a paixão, a obrigação de pegar um diploma, porque ele foi o meu TCC da faculdade, e um sonho. Era isso que eu tinha. E eu conversei com o meu orientador e falei, cara, eu sei o que eu quero passar, mas eu não sei como eu quero passar isso. E ele falou para mim, Manu, seja jornalista. E aí eu falei, tá, o que que é ser jornalista? E ele me olhou, tipo, você passou 4 anos na faculdade e não sabe o que que é ser jornalista? E aí ele falou assim, ó, conta histórias. Eu falei, tá. E aí ele falou assim, Manu, em qualquer lugar da internet, você vai achar coisas, informações, especialmente daqui para frente, sobre o futebol feminino. Em qualquer lugar, especialmente sobre o Corinthians, que é uma coisa que tá, um time que está em ascensão, um projeto em ascensão. Mas você dificilmente vai achar as matérias sobre aquelas pessoas que começaram tudo. É isso que você tem que focar. E aí me deu um estalo na cabeça e eu falei, tá. E aí eu comecei a pensar que geralmente em programas esportivos, a matéria que mais comove, a matéria que mais chama atenção, a matéria que você vê edit no TikTok, no YouTube, no Twitter, nas redes sociais, é aquela que tem a história de um torcedor que saiu de lá não sei da onde para vir aqui para assistir um jogo porque nunca pisou dentro do estádio, sabe? Então, assim, a gente tem que lembrar que jornalismo esportivo é sobre cobrir campeonatos? É.
É sobre viajar para fazer um jogo importante? É. Só que o jornalismo esportivo também é sobre contar histórias. E foi isso que eu quis passar com o meu livro. Então, eu peguei e no começo, eu até trouxe ele aqui, ele é esse aqui, não sei se vocês já viram ele em algum lugar, acho que não, porque as pessoas só conseguem comprar comigo, eu não coloquei em nenhuma livraria, mas e o e-book dele também, enfim, depois se vocês quiserem eu falo onde vocês podem encontrar e comprar. Mas eu comecei a contar a história dele, desse livro, com o título. Por incrível que pareça, a primeira coisa que eu fiz foi o título. Então, o título dele é Corinthians Feminino, a revolução na maneira de encarar o futebol e a sociedade. A minha ideia era, eu preciso falar sobre um projeto que está em ascensão e que ele não é benéfico só para si mesmo. Porque se você for olhar, a iniciativa do Corinthians, ela é grande a ponto de os outros times, clubes, encararem isso como um sinal de alerta. Então, assim, no momento em que uma jogadora do Corinthians chega lá, no veículo de comunicação que está transmitindo aquela partida e fala e critica a entidade que está organizando aquela competição, olha, vocês têm que colocar campos melhores para a gente jogar, esse horário não é legal. Aí criticam outros clubes também, olha, isso aqui, essas meninas treinarem nesse lugar não é interessante para a gente. Então, assim, é uma iniciativa que ela acaba forçando com que as outras pessoas, com que os outros gestores, os outros projetos, se sintam incomodados e percebam que já passou da hora da gente profissionalizar isso de fato e dar importância para essa modalidade. Então, eu me orgulho muito dele, desse livro, e eu ainda não encontro perfeição nele, nem quero encontrar perfeição nele, mas eu acho que a essência dessa história foi como é que o esporte, como é que um time de futebol consegue influenciar tanto a ponto de trazer melhorias para o próprio esporte, mas também para a sociedade. Porque elas estão ali, fazem críticas e mais críticas a entidades e a gestores e a times. E até dentro do próprio clube fazem críticas sobre coisas que estão dentro do clube, batem de frente com todo mundo mesmo. É, mas elas também foram capazes de impactar pessoas fora do clube. Então, eu separei alguns capítulos aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Que o primeiro é a retomada, que, claro, conta a história do Corinthians feminino desde quando ele foi fundado, aí teve uma pausa e depois voltou. O segundo, ele chama O Corinthians Feminino ama o clube e o masculino trabalha para ele. Então, fala muito sobre essa conexão entre torcida e time e essa atmosfera que elas criaram. O terceiro é Um Sonho Possível ou Não, que fala sobre histórias de meninas que tiveram as suas trajetórias no futebol feminino interrompidas ou ajudadas pelo Corinthians. Uma das personagens, inclusive, ela é uma amiga pessoal minha que é torcedora do Palmeiras e ela jogava futebol na escola. Eu lembro que a gente estudou na mesma escola e ela jogava, era a única menina que jogava futebol. E por isso ela era vítima de muito preconceito. E aí hoje ela olhar para mim e falar assim, ó, mano, eu agradeço o Corinthians de verdade, do fundo do meu coração eu agradeço, porque é por causa da iniciativa do Corinthians e dessas mulheres é que hoje eu posso sair na rua para jogar futebol, posso me encontrar com as minhas amigas para jogar futebol sem ser discriminada, porque não é motivo de discriminação, né? Então, e aí tem outros aqui, né? Aí o quarto capítulo é Você vai deixar as crianças e sair, que fala sobre a criação da primeira liga de futebol feminino aqui, pelo menos aqui de São Paulo, acho que é em Perdizes, que é a Maria Morim, ela criou uma liga totalmente de futebol de várzea para mulheres. E eu lembro que na entrevista com ela, ela me falou que algumas mulheres deixavam os seus filhos com os seus maridos na quinta-feira à noite, como quem diz, olha, agora eu tô indo jogar futebol, você fica aí com as crianças, porque agora eu vou
ter esse momento de lazer, né? Então, e ela destaca muito essa importância do Corinthians bater nessa tecla, de apostar nas transmissões, de apostar na divulgação, de dar estrutura para as meninas jogarem. E, inevitavelmente, quando você está ali transmitindo, quando você está fazendo, quando você está divulgando isso nas redes sociais e na mídia, a sociedade vai entender aquilo como importante. E isso vai ter reflexos. Então, assim. Esse capítulo fala muito sobre isso. E o quinto fala sobre um passo à frente, que fala justamente sobre transmissões esportivas. Eu até conversei com uma repórter aqui da Band, que ela fala que o Corinthians foi o primeiro a, a Band, inclusive, foi um dos primeiros a dar importância para o futebol feminino. Lembro que o Campeonato Brasileiro era aqui. E assim, igual eu falei agora, as transmissões, querendo ou não, elas têm um papel muito importante, porque o que está escondido, a gente não acha, está escondido. Então, assim, é muito difícil você acompanhar um esporte que não tem o devido valor, a devida visibilidade, que as pessoas não falam sobre. Então, por exemplo, se eu chegar agora e perguntar o calendário do Corinthians feminino para qualquer pessoa que estiver aqui e não acompanhe, talvez essa pessoa não saiba dizer. Mas se eu chegar agora para um palmeirense que estiver ali sentado e falar assim, qual que é o próximo jogo do Corinthians, ele vai falar na hora. Então, esse capítulo fala muito sobre a importância da presença do Corinthians nas mídias. E aí, eu queria ler uma parte do final aqui do livro para vocês, que é a parte da conclusão, que eu falo que a conclusão que eu posso tirar desse livro é que o Corinthians feminino revolucionou a maneira como encaramos o futebol e a sociedade. Mas isso não poderia ser feito sem a ajuda de quem mantém o clube de pé, a arquibancada. Ainda há um caminho a ser percorrido no campo, na gestão dos clubes, na mídia e na sociedade, mas nós chegamos. A revolução começou de dentro para fora quando escolhemos acolher e acreditar num projeto que mudou a posição do Corinthians no futebol brasileiro e sul-americano. Não somos mais reféns, fizemos a nossa história. Em um futuro não tão distante, nos lembraremos e reverenciaremos a história de um time vitorioso e que contava com uma gestão séria. O apito inicial foi dado, a gente está no caminho. Enquanto torcedora e admiradora da modalidade, fico feliz e orgulhosa por tudo que conquistamos e pelo futuro que ainda há de chegar. Espero que essa história fique marcada eternamente dentro dos nossos corações, assim como na lembrança popular. Um grande clube se constrói em cima de causas sociais, assunto que o Corinthians domina com maestria. E de uma coisa eu tenho certeza: a narrativa descrita nesse livro-reportagem deixa reticências, uma espécie de suspense positivo pelo futuro. Você se lembrará dessas palavras e a gente vai se encontrar lá. Então, acho que o que eu queria passar, eu acho que meu tempo está acabando, não sei, mas o que eu queria passar de fato para vocês é que o jornalismo é jornalismo onde quer que ele esteja, independente da área, independente do veículo, independente da pessoa que esteja fazendo, ele é. O que muda é a maneira como a gente vai fazer isso, a maneira como a gente vai abordar isso. Assim, a gente nunca pode se esquecer que o jornalismo esportivo, ele é, sim, sobre muito status, às vezes, muitas viagens, muita coisa legal, mas ele nunca pode fugir da essência do que o jornalismo ele é, que a gente tem que contar histórias. E eu lembro que eu falei uma coisa nos últimos tempos que era que eu queria mudar o mundo. E aí, claro, na época as pessoas me olharam e falaram assim, mano, como que você já viu aquele meme? Ah, eu quero mudar o mundo. Que curso você faz? Publicidade e propaganda. É, E aí eu lembro que eu falei que eu queria mudar o mundo. A pessoa me olhou e falou, como assim você vai mudar o mundo, né? Eu falei assim, cara, às vezes mudar o mundo não é sobre você mudar o mundo inteiro, mas é sobre você ajudar a mudar o mundo de uma pessoa. E eu acredito muito na comunicação para a gente fazer isso. Então, por exemplo, a gente dá evidência para um projeto desse que quase não tinha visibilidade, que eu tive muita dificuldade para encontrar os materiais na internet, é você ajudar a mudar o mundo de uma pessoa assim, porque você está dando visibilidade para uma coisa relevante a ponto de uma pessoa olhar para mim e falar assim, Manu, agora, com mais visibilidade, com mais conteúdo, com as pessoas tendo acesso a essa informação, com as pessoas tendo
oportunidade de conhecer esse projeto, eu consigo sair na rua e jogar futebol e fazer o que eu gosto de fazer sem sofrer preconceito e sem morrer de fome por causa disso, sabe? Porque recentemente as jogadoras não tinham nem contrato de trabalho. Quem começou a profissionalizá-las foi o Corinthians. Então, assim, imagina você fazer o que você gosta, o que você quer, mas você ter que passar necessidade por causa disso, sabe? Então, acho que é um trabalho coletivo do jornalismo. A comunicação tem um poder, assim, surreal, dentro da sociedade. E a gente consegue mudar o mundo, pelo menos, de uma pessoa. Lembrando que a gente pode e deve contar histórias relevantes por meio do jornalismo. A gente nunca pode esquecer isso. E eu acho que meu tempo se acabou, né? Alguém pode me dar um norte aqui? Oi, Manu. Você tá super no tempo. Se quiser finalizar, dar um arremate aí, senão a gente já pode ir para as perguntas também. O que que você prefere? Pode passar para as perguntas. Acho que eu finalizei aqui com essa última fala. Hein? Maravilha. Obrigada, viu, Manu? Eu que agradeço. É, uma coisa muito legal que você colocou, e talvez depois a gente pode até voltar um pouquinho, é nesse foco do Corinthians, assim, como as atletas se posicionaram, né, perante as câmeras, perante as instituições. É importante a gente ter essa noção que o coletivo, a política se dá no coletivo, né? Então é importante quando a gente vai para e denuncia determinados tratamentos, vamos assim colocar, que o futebol feminino vem, né, sendo tratado nos últimos tempos no Brasil e a necessidade de mudança. Né? Então, talvez quando as atletas vão ali para a câmera e o jornalismo faz esse apurar dessa denúncia, a coisa pega volume, né? A gente vai formando opinião pública, né? A partir desse processo. Então, muito legal mesmo que você coloca. Muito bacana você estar recentemente formada, né? E já com essa vasta experiência, com essa maturidade para falar sobre. E depois eu queria te ouvir um pouquinho. Vamos abrir para pergunta. Eu vou chamar aqui o Thiago e o Pablo, mas depois eu queria te ouvir um pouquinho sobre sua paixão pelo Corinthians, mano. Porque você chegou no Pode jornalismo porque deixar. você queria ficar perto do Corinthians, não era isso? Com certeza, pode deixar que eu vou falar com muita paixão também. Maravilha, vamos ouvir. Então, gente, queria chamar a participação aqui dos estudantes. A gente vai querer que isso seja tradição aqui no Comunicarte, que a gente sempre tenha a participação online aqui, síncrona, junto com os nossos convidados e convidadas do nosso corpo estudantil, né? Não faz sentido a gente ter uma semana acadêmica em que todo mundo tenha participação ativa na construção dessas perguntas e do debate. Então, para isso, eu vou começar. Ele já abriu até a câmera dele, já está aqui. Tiago, jornalista, estudante de jornalismo pela UniFG. Tiago, se apresenta, conta aí para a gente quem é você e pode perguntar para Manu. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Bom dia, UniFG Piedade. Bom dia a todo mundo. Eu sou Thiago Menezes, sou estudante do quinto período de jornalismo aqui na UniFG em Piedade. Já tenho 2 documentários sobre cultura japonesa, já feitos como roteiro, e estou muito feliz de estar aqui nessa manhã com todos vocês. Eu já segui a Manu já no Instagram, a página do livro também. E a minha pergunta é a seguinte: qual é o papel, Manu, dos jornalistas e dos veículos de comunicação na desconstrução dos estigmas que ainda cercam o futebol feminino? Cara, o papel é de extrema importância, assim, porque eu acho que, principalmente no livro, assim, quando eu comecei a escrever, eu via que faltava muita coisa ainda. E ainda falta bastante coisa, de fato. E eu vejo que as transmissões esportivas, especialmente, isso é uma crítica muito forte ao jornalismo, assim, a todos os veículos, com exceção aos que têm o futebol feminino como menina dos olhos, né? Mas a gente só fala de futebol feminino quando tem uma coisa muito
muito grande, ou quando é um título, e eu estava até reparando esses dias, eu estava assistindo um Jornal X, e eu lembro que falaram muito sobre a vitória do Corinthians masculino sobre um time X, porque o Corinthians masculino está lutando contra a zona de rebaixamento, muito importante essa vitória de fato. Só que o Corinthians feminino foi campeão da Libertadores, a maior competição da América do Sul. Não, isso não merecia um espaço maior no jornal para ser abordado, por mais que seja, né? Enfim. Então, eu acho que falta mais carinho das mídias, dos jornais. Falta a gente abordar com mais seriedade também. Porque às vezes a gente fala e é uma menção muito rápida, né? Como eu te falei. Mas o nosso papel é mostrar para as pessoas que o esporte, que a modalidade, ela é uma modalidade séria, assim como qualquer outra. E quanto mais a gente falar sobre, mais isso vai entrar dentro da cabeça das pessoas. Não tem para onde correr. Porque você, por exemplo, o pessoal que gosta de Copa do Mundo, quando tiver a Copa do Mundo feminina, não vai ter Brasileirão para acompanhar. E aí, você vai assistir a Copa do Mundo feminina. Então, assim, eu acho que ainda falta a gente dar espaço para o futebol feminino para tentar desconstruir. E parte dessa desconstrução, ela começa só pelo fato de informar com seriedade, de trazer entrevistas, de trazer notícias, de falar sobre patrocínios e de falar sobre, de denunciar condições de centro de treinamento, de campo. Então, o que fizeram, por exemplo, com o Corinthians não, mas com os times da Libertadores Feminina desse ano, assim, você colocar um jogo a cada 3 dias, você mudar o país sede da final, então são coisas assim muito absurdas e que se acontecesse com qualquer outro time de futebol masculino, isso teria uma repercussão gigantesca. Então a gente tem que começar a falar. E, infelizmente, ainda eu acho que para a gente começar a desconstruir fora do jornalismo, a sociedade, enfim, a gente tem que começar a desconstruir dentro das redações também. Então tem que ter essa consciência. Um editor-chefe de um jornal, ele tem que entender que a mesma importância que ele dá para um candidato X em um debate, ele tem que dar para um candidato Y. É a mesma coisa com um time de futebol, pô. Não tem como você não pesar isso, sabe? Então, acho que precisa ser uma desconstrução primeiro dentro do jornalismo para depois partir para fora. E a gente tem que começar a falar. Perfeito, perfeito, Manu. Muito bom. Que massa. Vou chamar o Pablo agora, né, Pablo? Oi, gente, bom dia. Eu sou o Pablo Amaral, sou da Unifax, estudante de jornalismo do sexto semestre pela Unifax. Um beijão para a galera da Fax. E, mano, você traz nessa fala toda essa paixão, e você está mexendo com paixões nacionais, né? O futebol e o Corinthians, mas também está trazendo pautas super importantes como o feminino e a representatividade, né? Durante muito tempo, o masculino ele tinha posse dessa narrativa do mundo esportivo, né, do futebol principalmente. E você, com o livro, no exercício da sua profissão como repórter, jornalismo, contando essas histórias, como é que você percebe esse papel da mídia agora, indo até para o digital, saindo desse modelo mais tradicional, mas indo para o digital, que te dá uma liberdade maior para abordar a partir do seu ponto de vista. Então, como é que você percebe essa mudança desse papel da mídia em relação ao esporte, principalmente o esporte feminino, né? Você acredita que essas histórias agora sendo contadas por mulheres, isso pode fazer com que a sociedade mude essa percepção em relação ao esporte feminino? Obrigado, Pablo, pela pergunta. Eu não só acredito, como sonho com isso. Eu acredito, eu lembro que até na última palestra que eu fui falar sobre o livro, um professor me perguntou sobre isso. Ele falou, não exatamente sobre isso, mas ele perguntou assim: você acredita que esse cenário vai mudar em algum momento? Eu falei assim: quanto mais a gente falar, mais, mais perto a gente vai ficar disso mudar de fato, da gente ter mais mulheres, especialmente na mídia, mas a gente ter a presença do esporte, enfim, desconstruir isso dentro da gente. Eu acredito que seja.
a passos um pouquinho lentos, porque é um pouco difícil ainda de falar sobre, mas assim, é uma coisa que não tem mais volta, sabe? Então, a mídia falando, a mídia tratando, a mídia publicando, eu no meu perfil pessoal, que não tenho tantos seguidores assim, que, enfim, só administro o meu perfil e o perfil do livro, se eu tenho um impacto nos meus seguidores, se os meus seguidores, as pessoas mais próximas, as pessoas que ali acompanham o que eu publico, eles já se interessam e já me perguntam ou querem comprar o livro para entender mais. Imagina só se a mídia como um todo tratasse isso como uma coisa mais, como uma coisa séria, sabe? Como uma coisa que a gente devesse falar com mais propriedade. Então, assim, eu acredito que isso vai mudar, especialmente com a presença de mulheres, mais mulheres dentro das empresas e com mais possibilidade de dar a sua opinião, de dar a sua visão, a sua perspectiva. Mas ainda é a passos lentos, assim, mas o que me conforta e o que me dá uma perspectiva de que isso de fato vai mudar é que agora não tem mais volta, sabe? Todo mundo sabe quem é o Corinthians feminino. Querendo ou não, quando o Corinthians feminino ganhar mais um título, vai estar na capa dos jornais. E quando ele for derrotado, ele também vai estar na capa dos jornais. Então, assim, é benéfico para ele, é benéfico para os outros times, é um conjunto, sabe? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas se você quiser fazer alguma pontuação, tô aqui. Ótima pergunta mesmo do Pablo. Pablo, quer comentar? Não, eu acho essa importância de destacar essa perspectiva com vozes femininas, né? Porque, como ela traz, ainda pode ser a passos lentos, mas a gente já vê essa modificação. Hoje a gente vê até na TV aberta narradoras, né? Estão lá, as comentaristas e ganhando esses espaços maiores na mídia. Eu acho que isso tem uma repercussão tão importante, principalmente para quem está começando e que quer, assim como, mano, contar essas histórias sobre o futebol, sobre o esporte feminino de forma geral, o quanto isso pode impactar essa mudança de perspectiva, até mesmo de nós, enquanto estudantes e os próprios jornalistas que já estão aí na área, né? Acho muito bacana quando ela traz essa perspectiva e que é um sonho, né? Essa mudança ainda que vem acontecer. Pode só ser até a passos lentos, mas eu acho que também isso vai mudar. Com certeza, com certeza. Tiago, quer comentar também? Puxando aí um pouquinho do que foi a tua pergunta, para a gente passar aqui, que eu sei que já tem pergunta pelo chat. Vou começar a pescar de lá. Então, eu estava pesquisando sobre o time feminino do Corinthians e eu vi o quão bonito é a paixão que as jogadoras têm pelo time. Eu assisti uns dois documentários ontem, acho que A Glória é Delas o nome, e eu achei muito, muito, muito impactante. E, tipo, quando você vê alguém que tem uma história parecida com a sua, com uma paixão parecida com a sua, você reflete e passa, nossa, eu consigo também. Tipo, aquela história é inspiradora para mim. Tipo, uma jogadora, ela disse que pedia carona, ainda criança, para ir para os treinamentos. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu lembrei de uma fase minha, na época que eu fazia teatro, que eu também pegava carona para fazer os ensaios, para ensaiar, né? Então, aquela questão de você se ver representado, quanto mais você se fala, mais você dissemina aquela cultura para as pessoas vão se identificando mais e vão criando aquela conexão com o time, porque não é só um time, mas é uma conexão, né? E eu acho muito bonito essa paixão que os times têm, que as torcidas têm pelo time, sabe? Aquela coisa fervorosa, aquele calor, né? E eu vi muito isso no que eu achei do que eu pesquisava sobre o seu livro, né? Quando se falava que não é só sobre futebol, é sobre o sociopolítico, é sobre representatividade, e isso é muito importante a gente abordar esses temas. E eu quero te dar parabéns. Eu posso fazer a próxima pergunta? Maravilhoso. Pode, Tiago, por É que eu favor. já fiquei aqui na ponta da agulha, desculpa aí. Imagina, tranquilo. Eu É queria saber, isso. Manu, quais foram os principais desafios que você enfrentou quando começou a produzir o seu livro, né? Porque ele impacta, obviamente, não só o futebol feminino, mas também impacta aquelas mulheres que têm esse desejo de fazer algo pelo futebol feminino.
Eu acho que o meu principal desafio foi encontrar materiais para eu conseguir me basear. Porque assim, eu preciso de dados, eu preciso de informação. Como que isso começou? Então, assim, eu não conseguia só tirar tudo da minha cabeça de uma entrevista. Eu precisava, às vezes, pesquisar alguma coisa e não tem. Se você for pesquisar qualquer coisa do futebol feminino nos anos 90, nos anos 2000, não tem. Simplesmente não tem. Então, assim, eu fui garimpando e pegando uma coisa de um lugar, uma coisa de outro, perguntando para um e perguntando para outro. E aí tem aquela coisa da apuração que, pô, como que eu vou colocar isso no meu livro se eu não sei se é verdade? Então, assim, é muito difícil você falar de uma coisa que não tem registro. Não tem. Começou a ter de 2018 para cá, mais ou menos, que o Corinthians começou a subir, e aí você encontra mais coisas, mas sempre sobre o Corinthians. Se você for pesquisar, por exemplo, acho que o máximo que a gente pode encontrar, além do Corinthians, é da Ferroviária, que tem um projeto muito legal também, e do Santos, que hoje em dia já não é tão assim, não tem tanta força igual teve um dia, mas um dia já tentou, por exemplo, contratar uma Marta da vida para levantar esse projeto. Então, acho que minha maior dificuldade foi essa, não tem registro. E foi até o que me impulsionou a falar, nossa, eu preciso registrar o que está acontecendo. Que assim, você pesquisar um livro sobre futebol masculino, sobre o Corinthians, já é bem difícil, porque tem um ou outro ali. Sobre futebol feminino não tem matéria, não tem antigo, né? Tô dizendo. Não tem matéria, não tem podcast, não tem capa de revista, não tem nada. Fora isso, que ocupou bastante do meu tempo, foi o tempo de fato, porque eu comecei a escrever o livro em agosto e eu tinha que entregar ele pronto, fechado, redondo, tanto o projeto escrito quanto ele impresso, acho que no dia 22 de novembro. Então eu tive esse intervalo só para fazer tudo isso. E aí tem que para quem for querer fazer livro no TCC, saiba que você vai ter que pegar alguém para revisar o seu livro, para diagramar o seu livro, você vai ter que pagar alguém para fazer o design da capa, vai ter que ver a gráfica. Então, assim, é tudo isso junto e ainda falta de registro para você conseguir construir uma narrativa que seja interessante, que de fato agregue algo, sabe? Então, acho que esse foi o pior desafio, assim. Maravilha, obrigada, Manu. Tiago, quer comentar? Lá vai eu fazendo minha virada de câmera aqui. Desculpa. É, não, ela respondeu a minha pergunta, assim, realmente eu também encontrei essa certa dificuldade quando eu fui fazer o meu documentário sobre os japoneses aqui em Recife. E eu quero parabenizar porque agora nós temos esse livro maravilhoso que eu estou doido para comprar, que eu já estou aqui fazendo as minhas contas, porque a gente precisa ter mais registros, né? Quando a gente não consegue encontrar esses documentos, a gente cria esses documentos e outras pessoas que vão vir após a gente vão encontrar o nosso trabalho e vão ter um norte que nós não tivemos, tipo, vamos facilitar o trabalho deles também, né? Parabéns, Manu. Exatamente, exatamente. Manu, depois dá a dica pra gente como é que quem quiser adquirir seu livro, sua publicação, como é que faz, tá? Pode Vou deixar deixar. seu LinkedIn, vou deixar seu LinkedIn aqui, o link do seu LinkedIn no chat, no YouTube, mas acho que seu Instagram também, o povo já te achou, né? Você sabe, você já viu aí que, não sei se foi o Thiago ou o André, o Thiago ou o Pablo, que comentou, mas o povo lá no Instagram, no YouTube também. Tá Bom, todo e aí, mundo. gente, galera que tá aí no YouTube, manda pergunta, vamos perguntar aqui para Manu. Eu vou começar com a pergunta do Henrique, que é: como fazer o futebol, tanto masculino como feminino, ser visto no mesmo nível? Como se você tivesse assim esse poder, por onde você começaria, Manu? Quais são as estratégias para a gente conseguir colocar essas duas práticas, né, no mesmo nível, perto, diante da sociedade? Como é que você enxerga isso? Olha, além da mídia, além da gente começar a falar mais, além da gente é, conscientizar as pessoas, eu vou dar o exemplo do meu pai, tá? Porque o meu pai, a Camila até pediu para eu falar sobre a minha paixão pelo Corinthians. A minha paixão pelo Corinthians começou pelo meu pai, justamente. A gente tem muita foto em estádio, e enfim, a gente vai em todos os jogos que a gente pode, assiste tudo junto, enfim.
Então, a minha paixão pelo Corinthians, ela começou pelo meu pai. Só que, quando minha paixão começou, eu não fazia ideia de que havia a possibilidade de existir um time feminino. Eu não sabia, porque até porque eu era criança, meu pai nunca me falou sobre isso, ninguém nunca tinha me falado sobre isso. Então, na minha cabeça, isso nunca nem passou pela minha cabeça, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a escrever meu TCC, eu comentei com meu pai, falei, pai, vou fazer um livro sobre o Corinthians. Ele falou, nossa, que legal, mágico, não sei o quê, vou adorar participar desse projeto. E aí eu falei pra ele, então, pai, mas assim, não é sobre o Corinthians masculino, é sobre o Corinthians feminino. E ele não fazia ideia, e nem faz tanto, ó, meu livro foi lançado no final do ano passado. Ele não fazia ideia de, tipo assim, da expressão do Corinthians feminino. Ele sabia que tinha um time feminino, mas não sabia que, né, era uma coisa, assim, relevante. E aí eu comecei a explicar para ele como que funcionava. Enfim, meu pai é um homem de 52 anos, que teve a vida inteira baseada no time do Corinthians masculino, não é tão fácil mudar a cabeça dele assim. Mas eu acho que mais do que, além da gente falar muito na mídia, que é o nosso papel enquanto jornalistas, dar luz e dar espaço, visibilidade para essas pautas, acho que o marketing boca a boca ele funciona muito, sabe? Ali por indicação. Então, além da gente falar nas redes sociais, enfim, a gente tem que consumir aquilo também. Então, tipo assim, ó, eu tô assistindo um jogo de tênis feminino. Você quer ir no estádio comigo, ver como que é? Você quer sentir o clima? Você quer conhecer uma? Porque elas são muito acessíveis, tá, gente? As jogadoras do Corinthians. Você quer conhecer uma jogadora do Corinthians feminino? Você consegue em 2 minutos lá no estádio que elas jogam. Então, assim, além de você falar, você consumir porque as pessoas estão vendo que de fato você consome e não é só da boca para fora, não é só porque você quer militar, entre aspas, e falar na mídia. Acho que não tem assim, para trazer para a sociedade, não tem uma receita de bolo pronta. A gente vai ter que consumir isso de fato. Mas dentro dos clubes é só investindo mesmo, não tem jeito. Eles vão ter que entender que isso é uma prioridade e eles acham que pegaram que isso vai começar a incomodar mais quem não quer que o futebol feminino cresça daqui para frente, porque quem não tivesse time feminino, por exemplo, acho que foi em 2019, quem não tivesse um time feminino não poderia participar da Libertadores. E aí um monte de gente começou a correr atrás da Libertadores masculina. Um monte de gente começou a correr atrás. Então, assim, as entidades têm que entender que é uma coisa séria, não dá para tratar de qualquer jeito. As entidades têm que dar incentivo e os clubes também têm que fazer a parte deles. Acho que é um conjunto, sabe? Maravilha, Manu. Obrigada. Ótimas respostas. Tem alguns comentários aqui no chat do YouTube. Vou fazer aqui, coloquei aqui no chat pra gente, olha só. É... Pera. Tá aqui no. A professora com várias telas. Tem dois comentários super legais, olha só. É, A Alana Bittencourt fala assim: a sociedade consegue ver e valorizar atletas femininas em diversas modalidades. Observamos isso nas Olimpíadas, por exemplo. Já no futebol, que é tão presente na nossa cultura, ainda há um preconceito e repulsa avassaladores, principalmente na internet. Você concorda, Manu? Concordo muito. Quem não foi lá torcer para Bia Haddad e para Raíssa Leal, tanto quanto torceu, por exemplo, para o Gabriel Medina no surf? Então, tipo assim, não tem essa distinção. Eles não enxergam eles não enxergam um gênero, eles enxergam um esporte. Só que o que acontece é que o futebol, além de ter sido proibido há uns anos, né? O futebol feminino foi proibido aqui no Brasil, você não podia jogar. Ele foi proibido. Acho que foi uma lei do governo do Getúlio Vargas que proibiu o futebol feminino aqui no Brasil. Então, acho que já começa muito lá atrás, que coloca o futebol masculino como uma coisa oficial, uma coisa que está enraizada e que só os homens podem fazer. Não sei de onde eles tiraram isso, mas também a gente também não sabe de onde eles tiraram tanto preconceito como homofobia, racismo, enfim, só surgiu aí na cabeça das pessoas de que uma raça era inferior à outra, de que uma orientação sexual era inferior à outra. Então, assim, mas eu concordo. Maravilha. Outro comentário, antes da gente partir para mais perguntas, foi de Jade Rodrigues.
o pior é que me intriga o quanto os homens são julgados quando escolhem esportes diferentes do futebol, mesmo que não sejam necessariamente ligados ao feminino. Exemplo da ginástica, vôlei, atletismo. A gente acaba colocando umas caixinhas, né? Esse esporte é para meninos, esse esporte é para meninas. E essa dificuldade da gente perceber que, ainda mais numa sociedade como estamos hoje, né? Numa contemporaneidade que nos provoca a repensar esses papéis de gênero, né? Não, eu sou mulher e jogo futebol, e gosto de futebol, e entendo de futebol, e posso comentar futebol, posso escrever sobre futebol, né? Posso praticar futebol, posso apitar um jogo de futebol. A gente vê, às vezes, os casos de violência com as torcidas, né? Quando quem está apitando ali, quem está fazendo a regulação do jogo são mulheres. Então, é bem importante que a gente repense essas caixas. E o jornalismo tem um papel fundamental nisso, na criação dessas novas narrativas, dessas novas histórias, né, Manu? Como você estava colocando. Algumas perguntinhas. A gente vai fazer mais uma rodada de perguntas, gente, porque a gente vai encerrando também daqui a pouquinho esse papo aqui com a Manu. Ó, tem alguém que está assinando como um rádio, Rádio Alma Vermelha. E aí pergunta assim: como pedir para os assessores abrirem mais os treinos femininos para nós, jornalistas, conseguirmos cobrir mais? Eu acho que é uma coisa que não é só nem no feminino, mas isso mudou muito no esporte como um todo. Então, assim, os jornalistas só têm acesso aos treinos, enfim, quando o clube deixa. Então, acho que não é nenhuma exclusividade do futebol feminino, mas sim do clube. Por exemplo, o Corinthians não permite mais que os jornalistas acompanhem tão de perto assim o treino do time masculino deles. Não vai deixar também que o feminino que vejam do feminino, sabe? Então, acho que é uma questão do clube em relação aos jornalistas, e aí tem uma relação entre clube, imprensa, jogadores, jogadora e imprensa. Acho que a gente vê muito mais isso no futebol masculino do que no feminino, mas eu sinto que o clube, todos, e os atletas, em sua grande maioria homens, eles querem que o jornalismo ele seja um fã. Isso não existe. A gente está ali para elogiar quando for para elogiar, como a gente elogia o projeto do Corinthians, mas a gente também tá ali para criticar quando for para criticar. Então acho que é muito mais uma questão dos clubes mesmo, e aí é só com eles, e quando eles quiserem abrir, acho que não tem. Tem o Vessone, né, que é um setorista do Corinthians, acho que do meu timão, ele briga muito com isso, que ele quer acompanhar os treinos de perto e ele não pode, porque o clube não deixa. Então, assim, é uma coisa que infelizmente foge meio que da nossa alçada. Maravilha. Tem algumas perguntinhas aqui. Meninos, fiquem aí com a bala na agulha, porque eu vou fazer uma rodada aqui de perguntas que está chegando aqui pelo chat do YouTube, e depois a gente passa a bola para vocês fazerem as últimas perguntas para Manu, tá bom? Bom, olha só, a Rádio Alma Vermelha é da Stephanie Canês, do Rio Grande do Sul, da Uniriter. Ô, Stephanie, adorei sua rádio, viu? Depois a gente pode conversar sobre ela. Ó, tem uma pergunta aqui, Andrei Almeida. Nesse mundo tão machista que é o futebol, quais foram os principais problemas que você enfrentou profissionalmente quando você resolveu escrever sobre? Acho E que acho que dá pra gente, desculpa, Manu, dá pra gente juntar com uma outra pergunta aqui, que é da Ana Júlia Faita. Olha só, como foi o processo de escrever um livro em tão pouco tempo para entregar como TCC? Então, as dificuldades pela questão machista e, em tão pouco tempo, entregar um livro como TCC. Acho que seu microfone está mutado, Manu. E aí, agora foi. Eu acho que escrevendo o livro eu não tive que lidar tanto assim com o machismo. Eu acho que o pós foi um pouquinho pior. Porque assim, eu faço tudo sozinha no meu livro, né? Então, eu peço as cópias, eu que faço os pagamentos, eu que envio, eu que respondo o direct do Instagram. Então, assim, eu tenho um contato muito direto e o carinho da torcida às vezes me encanta. Porque eu contei muita ironia, porque às vezes as pessoas, elas chegam lá, eu fiz uma série de conteúdos
sobre o livro no Instagram. E elas não leem os conteúdos e elas me perguntam no direct sobre o que é o livro, por que eu fiz o livro enfim, quase uma entrevista ali para saber como que é, sabe? De onde surgiu essa ideia, por que que eu fiz isso, enfim. Eu posso encarar isso como um interesse muito interessado das pessoas sobre o livro. Mas às vezes eu leio as mensagens e tem um certo tom ali de, tipo assim, tentar encontrar valor no meu trabalho, porque foi eu que fiz, sabe? Então, as pessoas geralmente me questionam bastante no Instagram, principalmente homens, recebo muita mensagem de uns caras lá, de tipo, me perguntando coisas que já estão muito bem explicadas, que eu deixei tudo lá, mas que querem me entrevistar ali para saber por que que eu fiz aquilo. E eu falei, ué, cara, eu fiz porque é o meu trabalho. E a experiência de ter feito um livro, eu acho que eu não tenho muita noção até hoje de que eu escrevi um livro. É uma coisa muito surreal, assim, na minha cabeça. É, mas foi muito gratificante também, sabe? Você vê, assim, ele todo impresso, formado, e aí tem os detalhes das páginas que eu fiz com bastante carinho. Tem um símbolo do Corinthians aqui. Tem uma impressão digital aqui embaixo que simboliza, né, a conexão tanto minha com o Corinthians, mas também da torcida com o clube, das jogadoras com o clube. Dentro do livro tem QR Code, então, tipo assim, esses QR Codes, quando você aponta para eles, eles te levam para vídeos de depoimentos exclusivos, vídeos da torcida. Tem um depoimento também meu no final. Então, assim, é uma coisa muito surreal. Foi muito rápido e eu quase não consegui pensar. Mas é uma coisa muito satisfatória, assim, de você fazer e ver o resultado final, sabe? Então, se vocês quiserem fazer livro no TCC, saibam que é muito difícil, que vocês vão gastar dinheiro, sim, mas que no final a recompensa é muito grande, assim, eu peguei a materialização do meu sonho ali, né? Então, tem muito preço, valor, assim, sabe? Que lindo, que massa, que depoimento. E o TCC para o curso de jornalismo é um momento tão importante, né? É quando a gente vai mesmo pesar pela primeira vez a mão da caneta enquanto jornalista, é um rito muito legal. A gente que corrige TCC de jornalismo vê coisas incríveis mesmo. Estão todos de parabéns, a gente fica super orgulhoso com essa nova leva de profissionais do jornalismo que a gente forma aqui, com certeza. Gente, vamos caminhando aqui pro final. Antes de passar a palavra para os meninos, tem uma pergunta do Davi Santana lá do chat. Ele diz o seguinte: você acha que o futebol feminino tem alguma chance de igualar o masculino algum dia em termos de audiência e publicidade? E aí ele emenda também com uma outra pergunta. Você acha que na Europa e Estados Unidos o futebol feminino está alguns passos à frente do Brasil nesses quesitos? Eu acredito que possa igualar, porque nada é impossível. Mas assim, se eu fosse colocar uma prospecção de anos, eu não saberia dizer. Mas assim, é sempre importante a gente acreditar que sim, porque primeiro, a gente veio de uma Copa feminina bem forte, que trouxe mais visibilidade para o futebol feminino brasileiro, e a gente está às portas, mais ou menos, de outra Copa feminina. Depois, assim, do Corinthians também ganhar mais visibilidade, porque querendo ou não, o Corinthians acaba sendo uma porta de entrada, e tanto na mídia quanto para as pessoas, e de referência no futebol feminino. Então, assim, com mais veículos também, essa Copa que está vindo, vai ter mais veículos para transmitir, vai ter mais jornalistas interessados, cada vez mais eu vejo mais pessoas especializadas em futebol feminino. Não sei se vocês conhecem, mas a Mariana Spinelli da ESPM, ela, ela tem o programa dela, né, o Sport Center, e ela sempre fala muito de futebol feminino, mas sempre mesmo. Ela faz questão de falar, porque ela gosta, primeiro, mas porque também ela vê essa importância de evidencializar o futebol feminino. Então, assim, eu não acredito que seja impossível, eu acredito que seja bem possível. Por mais que demore, um dia vai chegar lá, não tem como continuar na mesma pro resto da vida. Mas acredito sim, com uma Copa, estão pensando em criar um Mundial feminino, então, assim,
pensando ainda em 2024, um pouco ultrapassado, mas já é alguma coisa. E com quanto mais campeonatos, quanto mais as pessoas, mídia, não sei o quê, mais a gente consegue igualar os dois lados. E sobre a Europa, eu acho que os times de lá têm mais incentivo, mais dinheiro. Os dois que eu destaco, eu esqueci o nome daquele que a Marta jogava nele, não lembro dele. É um roxinho, esqueci o nome. E o Barcelona. Não, o Barcelona teve umas três jogadoras acho que foram quatro, jogadoras de bola de ouro esse ano. Então, assim, é uma referência também lá fora. Então, eles também estão investindo bastante. Estados Unidos não é tão forte em futebol, né? Mas a Europa tá construindo um bom caminho aí pela frente. Maravilha. Obrigado, Manu. Ótimos exemplos que você trouxe. E aí, gente, vamos aqui caminhando para nossa finalização, já agradecendo a Manu, mas antes, Tiago, Pablo, estão por aí? Querem fazer uma última pergunta? Talvez a gente pode começar pelo Pablo dessa vez, e aí a gente já emenda com a pergunta do Tiago, Manu, e aí você já responde as duas e faz um comentário geral para a gente ir encerrando aqui esse encontro que foi massa, essa manhã bacana, com vários insights e produtiva, né? Para a gente falar sobre jornalismo, sobre futebol. Que massa. Bora lá, Pablo. Manu, você começou falando sobre a questão de ser jornalista, né? Nesse processo. Enquanto jornalista, teve alguma história ou algum personagem do Corinthians feminino que te impactou de alguma forma e de repente startou a ideia de, tipo, é possível um Corinthians feminino 2? Massa, obrigado, Pablito. Tiago? O Thiago tem aquela virada da câmera dele, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: como a Manu ela vê a participação das jornalistas mulheres no futebol e como transmissões como a Cazé TV, elas bem feitas, bem assertivas, podem melhorar a visão das transmissões, né, do futebol feminino? Olha, sobre a pergunta do Pablo, sobre ter uma personagem assim que me tocou, eu tenho um carinho assim por todas, né? Mas eu conheci o elenco do Corinthians, acabei conhecendo elas, mas uma que me impactou bastante, assim, que eu fiquei bem emocionada quando eu conheci, foi a Grazi, que é a jogadora mais vitoriosa da história do Corinthians feminino. A mulher ganhou tudo. Então, acho que além de ganhar tudo, ela tá no futebol feminino desde que o futebol feminino era mato. Então, ela passou por todas as mudanças, todas as transformações que teve, passou pela fase mais ralé da modalidade, passou e tá passando agora pela ascensão, porque ela aposentou, né? Mas ela continua dentro do clube para ajudar na gestão. Então, assim, ela é um exemplo para mim de que a gente pode passar por um momento mais complicado, mas pode subir de fato. Então ela é uma inspiração para mim. Eu gosto muito dela, conheci ela, falei, Grazi, Grazi, você realizou meu sonho. Nossa, chorei. Ela autografou a revista, enfim, que eu peguei lá no coffee break que a gente teve. Então, ela é uma pessoa que realmente eu tenho um carinho e que eu faria um Corinthians Feminino 2 sobre a biografia dela, mas eu acho que já tem alguém fazendo. Eu acho que já tem alguém fazendo. E eu acho que por ser ela, eu acho que eu teria que ter uma conversa com o Corinthians, eu acho que seria uma coisa mais complexa. Não sei como funciona, mas gostaria de saber e vou atrás um dia. Ela e o Arthur Elias. O Arthur Elias também me chama muita atenção, embora não esteja mais no Corinthians hoje. E a Maravilha. pergunta do Thiago, né? Uhum. Sobre as jornalistas e os novos meios de comunicação. Eu acho muito legal que tenha muito mais meios de comunicação para a gente assistir, comentar e, enfim, até criticar futebol feminino e outros esportes também que envolvam a modalidade feminina. Eu acho muito importante porque eu acho que isso
é democracia, sabe? Então, assim, enquanto a Globo transmite, a Band pode transmitir também, a gente pode comprar os direitos de transmissão e transmitir também, ao mesmo tempo que a Cazé TV vai transmitir também. E o público, ele tem a sua preferência. Ontem eu fui assistir um jogo da Libertadores, e eu tinha três opções. Falei, qual que eu me identifico mais e qual eu prefiro assistir, sabe? Eu acho que um não rouba o lugar do outro, começa por aí. Ou a Casa TV não vai roubar o lugar da Globo, que não vai roubar o lugar da Band. E nem o contrário, sabe? Então, assim, eu acho que quanto mais pessoas a gente tiver falando, acho que não vai saturar a modalidade nem nada do tipo. Eu acho que vai agregar. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo mais perfis nascendo e mais pessoas acompanhando, e acho que isso tem tudo para dar certo aí, e a gente cada vez mais vai ver mais futebol feminino na TV, assim como hoje a gente, não tá mais, mas eu vou dar esse exemplo. Como hoje a gente liga na SBT, tá passando um campeonato. A gente liga na Globo, tá passando outro. A gente liga na Band, tá passando um campeonato da Arábia Saudita. Então, tipo assim, mas é questão de preferência mesmo e das emissoras e dos canais de comunicação e das jornalistas estarem presentes ali pra gente falar mais sobre futebol feminino, que vai ultrapassar fronteiras aí nos próximos anos, tenho certeza. Com certeza, Manu. Estamos aqui para isso, né? Abrindo fronteiras, que massa. Manu, eu queria que você me desse um alô para a galera lá do chat do YouTube, porque tem uma forte torcida corintiana te ouvindo. Manda um alô aí para a galera. Corinthians na veia. Eu tô vendo aqui a galera, ó, Corinthians na veia, cadê? Tem mais aqui, ó. Não sei o que do Coringão. O Corinthians é gigante, É, gigantesco. Obrigada, gente, pela audiência de todos vocês. Fiquei muito feliz. Eu tava tentando acompanhar aqui os comentários, mas eu até falei pra Camila, eu tenho TDAH, não consigo fazer as coisas ao mesmo tempo. Mas obrigada, então um abraço para todo mundo aí que é corintiano, para quem não for também, mas preferência os corintianos. maravilha, Manu. Agradecer, viu? Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter estado aqui com a gente, ter compartilhado essa tua experiência. Com certeza iluminou super as nossas cabeças, como exemplo, dando ideias, insights, para que a gente conduza aí nossos trabalhos de conclusão de curso, para quem está ali nos últimos semestres, mas também para todo mundo que trabalha com comunicação, assim. Eu acho que a ideia de contar histórias é isso que a gente faz enquanto comunicadores, né? Do que a gente tenha bons argumentos, bom repertório, que construamos nossos repertórios a partir daquilo que nos afeta, daquilo que somos apaixonados, futebol, não sei, gente, ou qualquer outro esporte, histórias, documentários, olha o Thiago aí, já super documentarista. Então, muito bom ver essa juventude arrasando como vocês. Thiago, Pablo, muito obrigada. Foi ótimo contar com vocês aqui na participação das perguntas, ótimas perguntas. Boa sorte para todo mundo, gente. Um bom dia. E galera, hoje à noite o Comunicarte continua, né? Sabemos disso. 19 horas a gente recebe hoje o Márcio Borges para falar sobre comportamento e social data science. Ou seja, como é que a gente está usando o Big Data, os dados que a gente está produzindo na internet para falar sobre comportamento humano, quais são as tendências de mercado. O Márcio é VP de uma agência super importante nacional, que é a McCann. Então, vem com nós, vem com a gente hoje, 19 horas. Estaremos aqui fazendo essa conversa com o Márcio, tá? Um beijo, até daqui a pouco. Galera, muito obrigada aos professores aí no apoio, no chat do YouTube, todo mundo que veio assistir a gente, tá bom?